A partir de agora, começa o programa Recontando o Gênese pelo Espiritismo, redigido e produzido por mim, professor e mestre em Ciências e Religião, Roger Bradbury, da Universidade Livre Allan Kardec. Apoio Cavili, Casa Virtual Luz Espírita. O programa Recontando o Gênesis pelo Espiritismo é transmitido gentilmente pela Web Rádio Cavili, que vai ao ar semanalmente às terças-feiras, às 21 horas, e com reprises às quartas e aos sábados, 3 horas da manhã, e às quintas-feiras, às 10 da manhã, e aos domingos à noite, 19 horas. Disse o Espírito de Verdade: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo ensinamento. Isso podemos ler no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. E como mensagem inicial, temos que Kardec faz as seguintes considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Os povos têm formado ideias muito divergentes a respeito da criação divina. Apoiada na ciência, a razão reconheceu a inverossimilhança de algumas dessas teorias. A que os espíritos apresentam, afirma a opinião já muito partilhada pelas pessoas mais esclarecidas. A objeção científica que se pode fazer é a de estar em contradição com o texto dos livros sagrados. Mas um exame sério mostrará que essa contradição é mais aparente do que real, e que decorre da interpretação dada ao que muitas vezes só tinha sentido alegórico. A ciência, longe de apoucar a obra divina, nos mostra o aspecto grandioso e mais acorde com as noções que temos do poder e da majestade de Deus, pela razão mesmo de ela se haver efetuado sem derrogação das leis da natureza. Isso faz ver o quanto é prudente não lançar levemente a pecha de falsas a doutrinas que podem, cedo ou tarde, como tantas outras, desmentir aqueles que as combatem. As ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem, caminhando de par com a ciência. Esse o único meio de não apresentarem lado vulnerável ao ceticismo. Isso lemos na questão 59 do Livro dos Espíritos. É com muita satisfação e alegria que retomamos agora a série de estudos sistematizados recontando o Gênese pela hermenêutica espírita. E como 12º encontro, teremos como tema a divisão social do trabalho, uma releitura do livro bíblico O Gênesis, à luz das obras básicas da codificação espírita e de suas obras subsidiárias. No encontro anterior, tratamos da origem de como se deu o povoamento humano na Terra. E no programa de hoje, continuaremos a fazer uma interpretação detalhada e minuciosa do capítulo 4 de Gênesis. E como epígrafe temos: quando lavrares a terra, Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome de seu irmão, Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e ferro. Isso lemos no livro de Gênesis, capítulo 4, versículos 12 e de 20 a 22. E agora vamos ao nosso texto base. Se fizermos um paralelo da cronologia das profissões com a teoria evolucionista, quanto às suas tecnologias,
veremos uma curiosa concordância e correta correspondência. Adão e Eva eram coletores, tal qual o eram os primeiros hominídeos. Expulso do Éden, o casal primitivo de coletores teve 2 filhos, Caim, lavrador, e Abel, pastor. Este é um grande passo na evolução tecnológica da humanidade. É o que logo depois garantirá, com exceção de uns resistentes grupamentos de patriarcas hebreus, como Abraão, o abandono da vida nômade em direção à sedentarização e à civilização urbana e citadina. Como coletores, Adão e Eva se adaptavam à sazonalidade da oferta de comida e esta conforme diferentes estações do ano. E assim, como os animais migratórios, pássaros, borboletas, peixes, entre outros, também esses equipamentos humanos eram nômades. Viviam da caça, da coleta de conchas, frutos e raízes. Com as atividades agropastoris, já não é necessário se deslocar porque acabou o alimento. Aprendeu-se a estocar o excedente de grãos e a preservar as matrizes dos animais, formando estoques de proteína vivos. Registra Herculano Pires que, diferente do que as religiões dogmáticas acreditaram, o casal adâmico assim iniciava apenas a sua própria descendência. Porque, depois do fratricídio, retirando-se o renegado Caim, habitou a terra de Nod, e lá casou-se, teve um filho, e ajudaram na construção de uma cidade. Um mundo já povoado há muito tempo, diz Herculano Pires no livro Visão Espírita da Bíblia, capítulo 24. É evidente que Caim não era a terceira criatura da terra, mas apenas o primeiro descendente de uma nova etnia, que surgia no mundo já bem povoado e evoluído. A mulher de Caim era de outra etnia, do povo que habitava a terra de Nod. Novos costumes e diferentes modos vivendi da época ressaltam do texto a partir dali. Vemos isso no capítulo 25 de Visão Espírita da Bíblia. Ao participar da construção de uma cidade, Caim lhe deu o nome do filho, ou vice-versa, talvez, o que é mais provável, por certamente a cidade ser anterior a Caim, uma homenagem comum nos tempos antigos e ainda hoje comum entre os pioneiros das novas zonas. Caim, ao dirigir-se para o Oriente, encontra o povo descendente de Nod. Este sedentário, que habitava a cidade, tinha sistema de irrigação por canais durante épocas de seca, de estiagem. Dominavam a abertura de poços e construíram muitos celeiros para o excedente. Como dizem os espíritos, a civilização obrigou cidadãos e escravos a trabalharem mais, porque lhe aumentou as necessidades e os gozos. Isso lemos no Livro dos Espíritos, questão número 674. Vemos esse esforço, inclusive da espiritualidade, quando José interpreta os sonhos do faraó, as 7 vagas boas e as 7 espigas boas, revelando a necessidade de trabalho e armazenamento para igual período de fome que sucederia. Isso lemos no livro de Gênesis de Moisés, capítulo 41. Diferente da sociedade agrária em que vivia Caim, cheia de conflitos pela escassez de alimentos, principalmente porque o gado de Abel vivia pisoteando e pastando na horta de Caim, e ainda por cima, os sacerdotes se agradavam mais das ofertas de Abel do que as de Caim. A cidade de Nod, posteriormente nomeada Enoque, era também especializada, pois
Já havia profissões, divisão do trabalho, especialização da produção, segurança militarizada, construção de prédios, armazéns, templos, palácios, residências, mercados e oficinas. É evidente que o mundo não estava começando, mas já havia começado há muito tempo, conta Herculano Pires em sua Visão Espírita da Bíblia, capítulo 25. Se Caim matou Abel por ciúmes de Deus, se ambos haviam oferecido ao Senhor as primícias dos seus trabalhos, Caim ofereceu os frutos da terra, Abel os gordos rebentos do seu rebanho, mas se o Senhor não gostou da oferta de vegetal, preferindo a oferta de carne, como muitos deuses antigos, o Deus semítico em questão não é o verdadeiro Deus, mas um guia espiritual que gostava mais de carnes do que de frutas, e que representava a Jesus tendenciosamente perante a ingenuidade desse povo nascente, criando conflitos, guerras e exílios. Isso lemos no livro Visão Espírita da Bíblia, capítulo 24. É provável que o casal adâmico tenha, como disse Kardec, sobrevivido a uma catástrofe, a um tsunami como o do dilúvio. Guerra de extermínio, vulcanismo como o de Sodoma. Logo após e depois de um lapso de memória a ser contado de forma mítica, mas o fato mesmo de Caim ser pastor e Abel lavrador, e certamente essa produção não ser só para a subsistência, e o fato da esposa de Caim ser estrangeira, já nos mostra que Adão e Eva viviam próximos a uma civilização constituída e trocavam alimentos, mercadorias, esposas e escravos, ou seja, trocavam bens e serviços, como o serviço religioso e a proteção militar. Nesse lapso de memória, Caim teria tornado-se pedreiro e carpinteiro e construído a cidade de Enoque, deixando de lado a habitação em tendas, como registra a sua genealogia, que na sexta geração, seu descendente Jabal é considerado o pai dos que habitam em tendas e tem gado, ou seja, viviam nômades. Isso lemos no livro Gênesis de Moisés, capítulo 4 e versículo 20. A etnia semítica, com mais tarde Abraão como um ancestral comum de uma nova descendência de hebreus, árabes, cristãos, era uma das mais novas etnias que surgia na Terra. Segundo o Espiritismo, a etnia semítica era proveniente de uma das 4 etnias que se formaram de uma grande leva de exilados de uma transmigração planetária. A sua missão geral era auxiliar o desenvolvimento tecnológico e intelectual da população autóctone, nascida no planeta. Ou seja, ajudar seus habitantes primitivos a se elevarem tecnológica e espiritualmente. A expressão evangélica da panificação dá-nos a compreensão exata desse fenômeno. Bastou um pouco de fermento dos fariseus para levedar toda a massa. Isso lemos no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 15. O lapso de memória hebraico registrado na Bíblia, referente aos ancestrais de Adão e Eva, fez criar o mito da criação desses direto de Deus. Mas a etnia não surgia milagrosamente, mas sim de uma forma natural, por descendência biológica de outras etnias mais antigas e aperfeiçoadas. O lapso fez-nos parecer uma hora para a outra, uma geração a outra, tivesse deixado o estágio da coleta, ou seja, da pedra lascada, para imediatamente surgir atividades agropastoris daqueles que habitam em tendas e têm gado. E na mesma geração, simultaneamente, surgiu todos os que tocam harpa, órgão e a metalurgia e toda obra de cobre e de ferro. É preciso entender que o Gênesis é uma síntese
muitíssimo resumida e simbólica da evolução do universo, da Terra e da civilização humana. Diz Kardec que o dia primeiro da criação mosaica resume todo o período anterior ao Big Bang, até a criação do nosso Sol. Os outros 6 dias correspondem a períodos mais ou menos longos de 1 bilhão de anos. E agora? Vemos que cada geração da descendência de Adão representa um período evolutivo da história da humanidade, a começar pela pré-história, anterior à escrita, mais de 6.000 anos, com o Paleolítico, o Neolítico, a Idade dos Metais, do ferro, do bronze. Portanto, se vemos que desde Caim e Abel, essa etnia foi industriosa, apta para as artes e as ciências, dando um salto qualitativo sem quase ter passado pela infância intelectual, o que não é próprio na história das etnias primitivas, mas concorda com a opinião que se compunha de espíritos já avançados, considera Herculano Pires em sua visão Espírita da Bíblia, capítulo 24. A descendência de Caim e a genealogia do povo hebreu provam precisamente que acabamos de acentuar. Os casamentos ali referidos não podem ser explicados sem a existência de outros povos na Terra, como não se pode admitir que a corrupção do gênero humano tenha ocorrido tão somente na descendência de Adão. E para concluir, segue a recomendação de Herculano Pires de que não se pode ajeitar as coisas diante desses dados do texto. O que se pode e deve fazer é interpretar o texto, desvendar-lhe o sentido, decifrar-lhe o símbolo, como fez Kardec. E insistir na aceitação literal dessas coisas, a pretexto de que a Bíblia é a palavra de Deus. Só serve para desmoralizar a Bíblia e a própria religião. Já é tempo das criaturas pensantes examinarem problemas tão sérios com a maior seriedade. Diz Herculano Pires em sua visão espírita da Bíblia, capítulo 25. O nome de Caim não seria uma onomatopeia do som da marreta malhar o ferro sobre a bigorna? Caim? Pois, o sentido original do nome Caim, é ferreiro, devido à proximidade com o verbo quim, e também por causa da similaridade do nome com seu descendente Tubal-Caim, que exercia a profissão de ferreiro e era mestre de toda a obra e armas de cobre e ferro. Tubal-Caim era o filho de Lameque e Zilá. Lameque entrou para a história pelo seu duplo homicídio, por motivos ainda mais fúteis que o de Caim. Teria matado um homem por o ferir e um jovem apenas por pisar-lhe nos pés. E conjurou vingança de 10 vezes maior, as 7 vezes que alguém que matasse Caim. Segundo o livro apócrifo de Enoque, filho ou sobrinho de Caim, a humanidade terrena se multiplicara e os anjos, os filhos do céu, enamoraram-se das filhas da terra, elegantes e belas, selecionaram para si mesmo esposas que geraram filhos gigantes em habilidades e conhecimentos. Azaziel, um dos líderes dos anjos, ensinou os homens terrenos a forjarem espadas, forjarem facas, escudos, armaduras e peitorais. Estariam as 3 gerações de ferreiros, Caim, Lameque e Tubal-Caim, entre aqueles que receberam por revelação mediúnica os segredos da metalurgia? Ou não seria a reencarnação de Azaziel, o próprio Caim, ou Tubal-Caim, Lameque? Mas o escriba registra que o mundo foi, a partir dali, alterado.
a fornicação multiplicada e a impiedade foi aumentada, pois eles transgrediram e corromperam todos os seus caminhos. O anjo Azaziel também ensinara a fabricação de espelhos e a manufatura de braceletes e ornamentos, o uso de pinturas e embelezamento das sobrancelhas, o uso de todo tipo de pedras preciosas, valiosas e toda sorte de corantes. Imaginemos Lameque, um grosseiro interiorano, tendo de ir contra sua vontade ao mercado. Na cidade, negociar seu gado, a sua mercadoria, pois as suas duas mulheres e filhas deviam desejar tecidos, adornos, joias e cosméticos. Para ilustrar o que pode ter acontecido num movimentado e caótico mercado em dia de feira, façamos um paralelo anacrônico com um caso ditado pelo Espírito Meimei no livro Pai Nosso, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Um velho judeu, de alma torturada por pesados remorsos, chegou, certo dia, aos pés de Jesus e confessou-lhe estranhos pecados, valendo-se da autoridade que detinha no passado, havia despojado vários amigos de suas terras e bens, arremessando-os à ruína total e reduzindo-lhes as famílias a doloroso cativeiro. Com maldade premeditada, semeara em muitos corações o desespero, a aflição e a morte. Achava-se, assim, desse modo, enfermo, aflito e perturbado. Médicos não lhe solucionavam os problemas cujas raízes se perdiam nos profundos labirintos da consciência dilacerada. O mestre divino, porém, ali mesmo na casa de Simão Pedro, onde se encontrava, orou pelo doente. E em seguida lhe disse: vai em paz e não peques mais. O ancião notou que uma onda de vida nova lhe penetrara o corpo. Sentiu-se curado e saiu rendendo graças a Deus. Parecia plenamente feliz quando, ao atravessar a extensa fila dos sofredores que esperavam pelo Cristo, um pobre mendigo que, sem querer, pisou-lhe num dos calos que trazia nos pés. O enfermo restaurado soltou um grito terrível e atacou o mendigo a bengaladas. Estabeleceu-se grande tumulto. Jesus veio à rua apaziguar os ânimos, contemplando a vítima em sangue. Abeirou-se do ofensor e falou: depois de receberes o perdão, em nome de Deus, para tantas faltas, não pudeste desculpar a ligeira precipitação de um companheiro mais desaventurado que tu? O velho judeu, agora muito pálido, pôs as mãos sobre o peito e bradou para o Cristo: Mestre, socorre-me, sinto-me desfalecer de novo. Que será isto? Mas Jesus apenas respondeu, muito triste: isso, meu irmão, é o ódio, é a cólera que outra vez chamaste ao próprio coração. E ainda hoje, isso acontece a muitos que, por falta de paciência, por falta de amor, adquirem amargura, perturbação e enfermidade. E por hoje ficamos por aqui. No próximo encontro, vamos tratar um pouco mais sobre a origem da dualidade da serpente. Continuaremos, então, em nova oportunidade. Paz e luz a todos e todas.